Aline, tudo bem? Tudo. Você pode me ajudar a montar um treino para eu aumentar a minha massa magra? Eu quero ficar mais musculosa. Calma, Bruna, você não está confundindo massa magra com massa muscular? Mas não é a mesma coisa? Não, deixa eu te explicar. Quando falamos em massa magra, estamos falando apenas de uma porção da massa muscular. Massa muscular significa o quê? A parte do músculo. Já a massa magra pode envolver o músculo, envolve órgãos, envolve tecidos, envolve líquidos, enfim. A massa muscular é apenas uma porção da massa magra. E como é que eu faço para manter a massa magra em alta? E perder massa magra é a mesma coisa que emagrecer ou não? Como todo protocolo de treinamento, para ganho de massa magra tem que haver algo mais específico. Ok, não somente o treinamento, mas também uma série de reeducações alimentares. Beleza, mas quando a gente fala em emagrecer, a gente pensa que perca de peso, ou seja, diminuir balança. E diminuir o seu peso na balança não é, na maioria das vezes, necessário, ou seja, positivo para o ganho de massa magra. Por quê? Vamos entender. Ganho de massa magra significa que eu vou ganhar uma porção de massa muscular. Lembrou da troca, né? Pois pronto. A massa magra e a massa muscular, ou seja, ela pesa. Então, eu posso estar mais pesada, porém posso estar mais magra. Aí é onde entram protocolos de avaliação, que no caso a biopedância é um deles utilizado, que vai te dizer onde o seu emagrecimento está sendo realizado de forma positiva. Mas aí então eu não preciso cortar carboidrato, proteína, como é que funcionaria essa dieta? Calma. Todo nutriente, ele é importante para o organismo para ganhar diversas valências. Na massa magra, a proteína ela é muito importante, é um nutriente fundamental. Porém, não adianta você pegar qualquer dieta da modinha que vai ingerir uma quantidade excessiva de proteína. Diferente da gordura, que ela é armazenada do corpo, ou seja, eu estou ali, eu vou fazer um cardio, a gordura já está pronta para ser utilizada. A proteína não. Então, a proteína ela tem que ser utilizada nos momentos corretos e na porção correta. Então, ó, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre massa magra e o que acontece com o nosso corpo quando a gente reduz o consumo de proteína. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro das novidades de saúde. Então, bora lá! Bom, gente, eu já malhei, já tomei um banho, me arrumei e tô aqui para saber um pouco mais sobre a importância da proteína. Fábio, vamos começar primeiro explicando o que é a proteína. Bom, a proteína ela é um macronutriente essencial para o corpo humano. Ela é consumida através de alguns alimentos como fontes de carnes, e não só carne vermelha, tá, pessoal? Muitas vezes as pessoas confundem, acham que carne é só a carne vermelha, né? Carne de aves, carne de peixes. Nós também temos aí o leite, derivados do leite, ou seja, esses alimentos eles são ricos em proteínas de alto valor biológico. E também temos as proteínas vegetais complementando. Sim, e qual que é a importância da proteína para o nosso corpo? Bom, a proteína ela é fundamental para o nosso corpo, pois ela é um tipo de macronutriente que trabalha na regeneração de tecidos. Ou seja, você que pratica exercícios, por exemplo, né, falou aí que treinou hoje, então você gerou um dano no seu tecido, ele precisa se recuperar. Então ele precisa dessas proteínas para poder regenerar esse tecido e assim fazer com que o seu organismo se trabalhe de forma mais saudável. E aí, qual que é a relação da massa magra com a proteína? Bom, para que nós ganhemos a massa magra, nós precisamos aí ter um consumo proteico exatamente para reconstruir esses tecidos e favorecer o ganho dessa massa magra. Então, quando você é um indivíduo que treina e você não tem um consumo adequado de proteína, você não favorece esse estado anabólico de construção de tecidos. Aí, infelizmente, você não ganha essa massa magra. Então, você precisa equilibrar o consumo da proteína para que você possa favorecer o ganho de massa magra. E aí, uma das proteínas que as pessoas usam quando elas malham é o whey, né? Que vem da proteína do leite, é isso? Exatamente. O whey protein, né? A proteína do soro do leite, ele é um tipo de suplemento hoje muito utilizado, não só no âmbito do treinamento, tá? No âmbito clínico também, como um complemento alimentar. E por que ele é tão utilizado, Bruna? Porque ele é rico em aminoácidos essenciais.
E esses aminoácidos eles são muito importantes para sinalização anabólica e assim favorecem a construção tecidual. Sim, é que antes, quando surgiu a whey, a gente associava muito às pessoas super fortes, marombadas, né? Ah, é whey. E não, né? Você pode ter um corpo só malhado, ou mesmo, como você falou, pessoas que precisam suplementar, né? Porque estão com déficit de proteína. Exatamente. Inclusive, hoje você tem o consumo de whey protein por idosos, crianças subnutrizes, pessoas em um estado aí pós-cirúrgico. Então, o whey protein ele é empregado em vários tipos de condições estratégicas quando o nutricionista vê a adequação necessária. E aí, como é que fica a questão da proteína quando a pessoa é vegetariana e vegana? Bem interessante aí, né? Então, quando a gente coloca aí o vegetariano, ele é um tipo de indivíduo que ele consome, né, basicamente alimentos vegetais, não é tão estrito aos alimentos de fonte animal, e nós temos o vegano que ele já é mais estrito, né? Então, tipo, quando você vê esse tipo de indivíduo, é interessante sim que ele faça suplementação, tanto da parte proteica para complementar, visto que a proteína vegetal ela não tem o mesmo valor biológico que a proteína animal, pode ser combinada sim, mas não é do mesmo valor, então você vê a necessidade aí de alguma suplementação. A suplementação proteica ela se torna interessante, e não só da proteína do whey, tá, pessoal? Também temos ótimas fontes de proteína vegetal, inclusive suplementando. Uhum. E aí, além da carne, né, que você falou, e tem proteína no leite também, a gente vê que vegetarianos também consomem bastante ovos, cogumelos também, né? Tem proteína. Sim, a gente na verdade vê o vegetariano como um indivíduo que ele não se restringe totalmente ao consumo de vegetais, né? Aí, por exemplo, você vê vegetarianos que consomem ovos, consomem leites derivados, né, como queijo. Então, esse indivíduo ele pode, dentro dessa conduta nutricional, fazer aí uma mescla de fontes proteicas animal e vegetal e ele pode ter aí um consumo proteico mais adequado. Já o vegano, que é mais estrito, inclusive não consome nenhum tipo de alimento sequer que não seja só de fonte animal, né, mas produzido por animais, como mel. Então, esse indivíduo a gente já tem que ter uma adaptação mais específica, às vezes alguma suplementação, algumas vitaminas, minerais, por exemplo, que pode ter carência. E aí a gente vê que, dependendo da condição, é que a gente vai fazer uma conduta mais específica. Sim. E a gente está em época de BBB, né, o BBB 23, e a gente sabe que lá acontecem algumas restrições alimentares, né, principalmente para quem fica na xepa. E aí os participantes acabam comendo mais carne de segunda. E aí como é que fica a questão da proteína? A gente consegue encontrar proteína saudável nesse tipo de carne também? Bem interessante a pergunta, né? A gente vê a xepa, faz aquela relação só com coisas de baixo valor biológico, né? Final de feira, enfim. Mas é possível sim você encontrar na xepa alguns alimentos aí, fontes de proteínas de alto valor biológico. Então a gente colocar aqui os miúdos, eles são ricos sim em proteínas, né? Então nós pensamos aqui no fígado, nos rins, a própria moela, tem estudos mostrando aí uma relação com o consumo de moela e a quantidade de proteína proporcional, por exemplo, à do frango. Então aí você nota que é possível fazer. O ovo também, né, que tem todos os aminoácidos essenciais, né, alto valor biológico. Então a gente pensar no contexto da xepa é pensar numa condição onde você pode adaptar essa conduta nutricional e a pessoa pode sim ter uma alimentação saudável. Lembrando que algumas pessoas elas têm que passar por um nutricionista exatamente para entender melhor qual a necessidade que elas têm, pois alguns alimentos como esse eles podem elevar o ácido úrico. Então, é uma pessoa que tem alguma tendência, uma pessoa que já tem o ácido úrico elevado, então isso daí fica uma coisa mais a cabo do nutricionista para avaliar de forma individualizada. É que eu acho que a questão da xepa com essas carnes, né, que estão disponíveis lá, tem uma questão de hábito e de preconceito, né, porque muita gente não gosta ou acha que não gosta de consumir esse tipo de carne e aí acaba ficando, tendo uma alimentação mais pobre nutricionalmente lá, né? Você colocou muito bem, né? Muitas pessoas têm preconceito de fato, né? Ou seja, os miúdos eles não são tão consumidos, mas assim, se a gente considerar o valor biológico dessas carnes e a gente considerar também a quantidade de proteína, vitaminas e minerais adicionais que ela vai ter, ela se torna assim interessante. Então, você pegar o fígado, por exemplo, é riquíssimo em vitaminas do complexo B. E hoje a gente vive uma carência, inclusive, de cobalamina, que é a vitamina B12, né? A gente pensar também que algumas, digamos, populações como os esquimós,
eles, por exemplo, não consomem frutas, então eles poderiam ter escorbuto ou cegueira, né, pela falta de vitamina A. E onde eles encontram isso? Exatamente nos miúdos, no fígado dos peixes, né, ou animais marinhos que eles consomem. Então, são coisas que a gente precisa correlacionar. É um alimento que pode ser visto como pobre, mas na verdade ele é rico em nutrientes, né? Desde que seja consumido de forma equilibrada, pode sim estar dentro de uma dieta bem elaborada. E não só falando de BBB, né, da vida, porque a carne de primeira tá super cara, então também é uma opção da gente conseguir esse valor nutricional na carne, né? Com toda certeza. Então, pensando em valor, né, pensando assim no custo, quando eu penso custo, benefício dentro da alimentação, os miúdos podem ser introduzidos sim, tem preparos, né? Hoje você vê, por exemplo, chefes de cozinha, né? Pessoas que vão lá e gourmetizam aquele alimento, se torna assim interessante, você pode consumir de uma forma mais saudável e até prazerosa. E o que pode acontecer com o nosso corpo se a gente não consome proteína adequadamente? Muito boa essa pergunta. Se você não consome proteína adequadamente, você corre riscos de perder a sua massa magra, né? Há uma diminuição de massa muscular. Esse indivíduo também, ele começa a ter aí essa quebra de tecidos, ele não consegue recompor. Então, por exemplo, pensando na mulher, quebra de unhas, cabelo, pele. Então, muita gente aí quer consumir colágeno para melhorar a pele, mas na verdade o consumo proteico adequado já vai ter todos os aminoácidos essenciais, inclusive esses para a formação de tecido da pele. Então, se você não consome uma boa quantidade de proteína, você está aí criando uma condição favorável para o catabolismo proteico e, consequentemente, perca de massa muscular e até danos à sua saúde. O que fazer para a gente manter o corpo saudável? Pronto, muito boa essa pergunta. Uma alimentação saudável, né, baseada nos pilares quantidade, qualidade, harmonia e adequação. É isso que o nutricionista vê para o paciente em consulta, né? E a prática de exercícios de forma regular. Então, quando eu penso aí, por exemplo, você falou treino de força, boa e velha musculação, muito importante para aí você gerar essa sinalização para o corpo da necessidade do ganho, do aumento e da manutenção da massa muscular. Exercícios aeróbicos cardiovasculares, uma caminhada, uma corrida, um passeio de bicicleta, são coisas que melhoram aí a sua capacidade cardiovascular, cardiopulmonar. Então são coisas que a gente precisa pensar na funcionalidade. Uma boa alimentação, um bom descanso, os cuidados com a prática de exercício de forma regular e acompanhado por profissionais qualificados para isso, faz toda a diferença. E aí, curtiu o nosso vídeo? Então não esquece de dar um like, compartilhar com quem você quiser e também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Um beijo e até a próxima!